Olá, a partir de agora nós damos início a mais uma entrevista desta série de encontros com os candidatos a prefeito de Varginha. Nós já entrevistamos Blog do Madeira e Jornal Folha de Varginha. Nós já entrevistamos o candidato Antônio Silva, da coligação Por uma Varginha Melhor, no dia 7 de agosto. Dia 14, o entrevistado foi o candidato Antônio Francisco Martins, o Kiko, do PSOL, partido que não teve coligação. Hoje o entrevistado é o atual prefeito, Dr. Eduardo Carvalho Corujinha, do PT e da coligação Varginha Não Pode Parar. Lembrando que na próxima semana o entrevistado será Renato Paiva, da coligação Nova Opção, Renato que é do Partido Democratas. O atual prefeito ele está acompanhado da coordenadora de campanha, a secretária municipal de governo Paula Andréa de N. Ribeiro, e dos jornalistas Anderson Perrota e Marcela Carrato, e do candidato a vice-prefeito Rogério Salomé. Nós também registramos a presença dos conselheiros do blog e do jornal Folha de Varginha, Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto, professora Lídia Braga Foreste, o engenheiro Wallace Magno Etrusco, o tenente-coronel Milton de Oliveira Costa e a tabeliã Selmi Rezende Braga. São eles que fazem a triagem das perguntas enviadas pelos leitores por meio do Twitter, a hashtag EleiçõesBlog do Madeira, pelo perfil do blog no Facebook ou pelo e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br. Perguntas também podem ser feitas através de torpedo 91734769. Só serão respondidas perguntas em que o leitor se identifique, não serão respondidas perguntas anônimas. Candidato, boa noite. A gente gostaria de, inicialmente, se o senhor fizesse uma apresentação aos leitores, aos internautas, como todos os candidatos estão fazendo. Boa noite. Boa noite, Madeira. Parabéns aí pela iniciativa, né? Um grande abraço a todos os conselheiros do blog e todos que nos estão acompanhando. Bom, primeiro eu me sinto muito honrado aqui de estar representando um projeto que iniciou-se há 3 mandatos atrás, e aqui eu faço uma homenagem e dedico a essa campanha ao nosso querido Mauro Teixeira, que naquele momento me convidou para ser secretário de saúde, depois vice-prefeito, e tive a oportunidade e estou como prefeito. Esse projeto que eu defendo é um projeto que prioriza as pessoas mais simples e mais humildes. Não há dúvida que é importante regularizar, é importante normatizar essa disparidade social, e fizemos isso nesses 3 mandatos e vamos continuar fazendo de uma forma muito carinhosa, como sempre tivemos com as pessoas mais simples e mais humildes. E agora, o nosso próximo projeto é fazer com que haja um disparo ainda maior do desenvolvimento econômico, amparado por essa igualdade social que o nosso partido representa, a nossa coligação representa. Então, nesse sentido, estou me apresentando aqui, juntamente com o Rogério Salomé, meu candidato a vice, que eu tenho muita honra de estar acompanhado por ele, porque ele me dá uma segurança, me dá paz de, principalmente, não só a lealdade, a sua amizade, e também representar um partido, Madeira, que é o PMDB. Esse partido, juntamente com o PT, nós estamos repetindo a parceria de sucesso que hoje ocorre com o governo federal, onde a nossa presidenta, Dilma Rousseff, é do meu partido, e Michel Temer, vice-presidente da República, é do partido do Salomé. Logicamente que todos sabem que isso simboliza maiores captações de recursos, que faz parte do nosso projeto e que nós vamos demonstrar nesse bate-papo. Perfeito. Nós também lembramos que a transmissão desta entrevista, que é uma série de 8 entrevistas, e culmina depois, no mês de outubro, dia 2 de outubro, com o debate entre os 4 candidatos, será no auditório da OAB. Os 4 candidatos confirmaram presença 2 dias antes do debate da IPTV, no dia 2 de outubro, o debate da IPTV dia 4. Bem, essa transmissão só é possível por meio do apoio e toda a estrutura técnica da Via Cabo TV e do apoio dos patrocinadores, que são a Grafe Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo e Jetcom Engenharia. Candidato, vamos passar então para as perguntas. Primeira pergunta sobre saúde na comunidade. Não se faz saúde sem o médico.
quais são suas intenções para a valorização do médico que presta serviços na rede pública municipal? Quem faz a pergunta é o médico Dr. Luiz Henrique, lembrando que além dos conselheiros, os assessores do candidato também participam da triagem e autorizam que a pergunta seja feita ao candidato. Primeira pergunta. Bom, primeiro agradeço pela pergunta do nosso querido amigo Luiz Henrique, médico assim como eu, e podem ficar tranquilos, principalmente não só os nossos colegas médicos, como a população que na condição de ter sido secretário de saúde, de ser médico, eu entendo que a valorização do profissional ela é demonstrada através da minha administração de uma forma que eu vou demonstrar aqui. É importante que não só a questão da valorização profissional dos profissionais em relação à questão salarial, inclusive já tivemos inúmeras discussões sempre propositivas, envolvendo inclusive o sindicato dos médicos, não só de Varginha, como também do sul de Minas e como principalmente o estado de Minas Gerais, envolvendo também a Associação Médica Brasileira, onde o Luiz Henrique é um dos mais significantes conselheiros, e eu fico muito tranquilo de conversar sobre isso. Primeiro, em Varginha, nós precisávamos também valorizar os médicos que já residem e que já trabalham aqui em Varginha há muito tempo. Isso é demonstrado em termos de inúmeras parcerias que tem o poder público municipal, inclusive com a classe médica da classe privada médica. Isso é importante falar sobre isso, porque só assim o SUS se completa. O Sistema Único de Saúde ele não se reserva apenas a atendimentos públicos. Existem convênios em parceria com a Prefeitura, com o poder público, totalmente legalizados, e a gente demonstra isso em várias parcerias, e principalmente com exames que começaram a chegar em Varginha de uma forma mais sofisticada. Eu sou ortopedista, sei que exames como ressonância magnética, há 2 anos atrás não existia aqui em Varginha. Quero deixar claro que Varginha hoje é uma referência na área da saúde em Minas Gerais. Como a gente pode dizer, na oncologia, que é o maior centro de referência oncológica do interior, nós trouxemos um aparelho de acelerador linear e de radioterapia para que possa dar condições desse profissional médico que a gente tanto valoriza fazer o seu aprendizado, que foi importante, que foi difícil, que foi exaustivo durante anos, ter condições dele ter a tecnologia do lado dele. Fizemos isso no Centro de Oncologia. Quando a gente trouxe para cá, e eu trouxe quando fui secretário de saúde, a cirurgia cardíaca. Quem trouxe a cirurgia cardíaca para cá fomos nós, em parceria com a iniciativa privada, e abriu um campo muito vasto para profissionais de extrema qualidade, valorizando cada vez mais os nossos hospitais, e eu falo isso com muito orgulho. Quando nós trouxemos para cá a UTI neonatal, onde fez, juntamente com o Banco de Leite Humano, juntamente com a Casa da Gestante, a maior referência materno-infantil do estado de Minas Gerais, fazendo com que o nosso índice de mortalidade infantil, quando nós assumimos, era em torno de 16 por 1000 nascidos vivos, hoje nós passamos para quase 6, ou melhor, não chegamos a 6 por 1000 nascidos vivos. Só quem é médico sabe a importância desse índice, para que entendam que o município de Varginha, ele atende a toda a região. É importante ter a valorização também dos plantões de sobreaviso, que só o poder público de Varginha deu oportunidade de quase 20 especialidades ter o suporte para os atendimentos emergenciais, tanto no Hospital Bom Pastor, quanto no Hospital Regional, seguindo também o modelo do que é feito hoje no Hospital Mantas, por exemplo, que tem também as suas dificuldades de ter especialistas, não necessariamente por uma questão de condição de pagamento, que é muito importante, mas pela formação de determinados profissionais. Já se tornou notório a questão da carência de profissionais pediatras no Brasil. Em Varginha não é diferente, mas só aqui é que os pediatras tiveram condição de ter uma UTI neonatal que valoriza o seu atendimento e ter uma série de acompanhamentos que eu vou demonstrar no restante da nossa fala. A outra pergunta é do leitor Lúcio Flávio da Silva, justamente
também na área de saúde. Senhor prefeito, o senhor disse que a saúde vai de vento em popa em Varginha, mas como o senhor explica a falta de pagamento para os médicos que nessa semana deixaram de atender no CAIC do Imaculada, deixando, por exemplo, no meu caso, a minha esposa que está grávida de 8 meses e 3 semanas sem o controle do pré-natal? Leitor Lúcio Flávio da Silva. Bom, é importante, logicamente, Lúcio, com certeza a sua afirmativa aqui, ela vai ser questionada, e eu até agradeço pela sua identificação para que a gente possa ver onde houve essa afirmativa. Eu posso dizer que todas as unidades de saúde nossas, que inclusive trabalhando com as equipes de saúde da família, elas têm pagamento em dia. Agora, eu quero entender se essa afirmativa que o Lúcio está comentando está relacionada à carência de determinados profissionais e não necessariamente por falta de pagamento dos mesmos. Eu afirmo que essa convicção sua, Lúcio, quem te deu essa informação em relação ao não pagamento por não existir algum médico numa unidade de saúde, estou aqui para trabalhar a informação correta. Vou informar e aceito com muita tranquilidade essa afirmativa. Agora, eu quero deixar claro que em todas as unidades de saúde nossas, e é bom a gente conhecer um pouquinho a história, porque as unidades de saúde de Varginha, sempre trabalhando na questão preventiva, ela teve um modelo instituído pelo governo federal chamado Programa de Saúde da Família. É importante eu pegar esse gancho aqui do Lúcio para eu explicar um pouco o que é o modelo de saúde pública hoje em Varginha e que segue o Brasil. Quando nós entramos, quando eu fui secretário de saúde, substituindo uma gestão de 2000 para 2001, já existia o Programa de Saúde da Família no Brasil há alguns anos. Somente na nossa gestão é que as equipes de saúde da família foram implementadas. Quando isso ocorre, eu demonstro que nós temos hoje 18 equipes de Programa de Saúde da Família e o nosso projeto, é importante falar do passado, do presente e também do futuro, na área preventiva, aumentar esse número para 28 equipes de saúde da família. Quando eu falo isso, gente, é porque onde tem Programa de Saúde da Família, os índices na área médica, principalmente nas questões de índices de dengue, de índices de vacinação, de índices de controles epidemiológicos como pressão alta, diabetes, eles são cada vez melhores. O nosso grande desafio é tentar fazer com que o nosso profissional incorpore ao serviço público municipal por entender que ali, não só por questões de pagamento, mas se oferta um local digno e de atendimento. Mas agradeço, Lúcio, a sua fala e aqui eu tenho o seu telefone para que a gente possa, num outro momento, ter a oportunidade de dar essa afirmativa dele que eu questiono. Leitora Patrícia Ferreira dos Santos, gostaria de saber se o senhor concordou e o que achou dos 1,87% de aumento que os servidores municipais tiveram. Bom, na verdade é importante a Patrícia, né, sendo funcionária ou não, ou sendo representante de algum funcionário, tem que entender como que funciona administrar dentro da lei. Porque se houve alguns modelos antigos ou anteriores, não necessariamente antigos por serem retrógrados, mas hoje a lei de responsabilidade fiscal faz com que a gente tenha, dentro de um ano eleitoral, algumas interpretações e a parte jurídica da prefeitura nos orientou isso, como sempre nos orientou nesses 4 anos e nós não tivemos uma situação de ilegalidade. Desejo, Patrícia, não só esses 1,87, como também reforçar todos os benefícios que nós demos para o funcionalismo público na nossa gestão, que somente nela foi e teve as reposições de perdas salariais, como não ocorreu na década passada, fazendo com que houvesse sim, e há sim, uma distorção do salário do nosso bom funcionário municipal. A pergunta é do empresário Leandro Monteran. Ele também é membro da rede Zoo de Varginha, uma rede que se mobilizou e através do Facebook está pedindo algumas melhorias do zoológico, acompanhando todo esse processo de reforma do zoológico municipal, do Parque Zoobotânico. Leandro pergunta: prezado candidato, qual o motivo das obras do zoológico ainda não terem sido concluídas? E por qual motivo a obra não foi citada em seu plano de governo registrada na Justiça Eleitoral?
Bom, na verdade, Leandro, eu até agradeço a sua pergunta porque é um momento propício para qualquer esclarecimento. É interessante que o nosso plano de governo, no primeiro momento, ele é apresentado, inclusive, para cumprir todas as exigências eleitorais, mas eu os convido para que cumpra, ou melhor, desculpe, eu os convido a acompanhar o nosso plano de governo, que vai ser demonstrado não só na internet, como aqui está, como também na televisão. Mas voltando especificamente para o zoológico, quero deixar claro que essa obra que está ocorrendo no zoológico, ela é uma obra que pela primeira vez está sendo realizada. Por quê? Porque houve e estamos parceiros disso, uma ação do IBAMA, que é um instituto nas questões de proteções ambientais, que é o IBAMA, que tem cobrado, e nós estamos acatando, uma adequação às novas exigências dessas questões envolvendo os animais. Há 10 anos atrás isso não existia, e sempre, até anterior a essa decisão, todos os animais, todos os felinos principalmente, eles sempre foram tratados com a maior dignidade, é assim que a gente pode falar, porque nós somos parceiros nesse sentido. Não podemos ter distorções que nessa questão da obra estou deixando a desejar, mas eu quero deixar claro aqui também, e vocês vão entender, que existem prioridades. Essa decisão do IBAMA não veio também com recurso externo, essa não. Depois eu vou demonstrar dezenas que vieram com recursos externos que nos ajudou muito. Mas é interessante, Madeira, e todos que estão nos ouvindo, uma coisa até um pouco curiosa. Algumas cidades polos aqui, como Pouso Alegre e outras cidades que a gente considera importante como Varginha, em alguns momentos, ou circo, que às vezes tem aí no interior, aconteceu, não foi uma, duas, 3 vezes, acontecia de um animal, um grande felino, ser abandonado. Aí vinha uma decisão do Ministério Público que fala assim, leva lá para Varginha. Mas vinha o leão, mas não vinha a carne do leão, não. Aí a prioridade é para quem? É para o pediatra, a prioridade é para a educação, a prioridade faz com que eu esteja em paz com os animais que estão ali no zoológico e estou sensível a você, Leandro, na questão de termos aquele espaço próximo do Novo Horizonte, um dos espaços mais propícios e mais belos da nossa cidade. Basta ver que no anexo do zoológico existe uma iluminação de quase 2,5 km que faz parte daquele contexto. Além da reforma do Parque Novo Horizonte, que é um dos grandes parques que a gente tem, fazendo essa complexidade. Agora, dentro do zoológico, eu estou cumprindo, inclusive com parceria e orientação do Ministério Público, dentro de uma cronologia de responsabilidade, principalmente a prioridade das ações do ser humano, principalmente. E sou parceiro dos animais. Perfeito, mais uma pergunta. Rodrigo Martim, ele mora no bairro Santa Maria, diz que mora no bairro a vida toda e queria saber por que as obras da calçada no entorno da Avenida Zoroastro Franco de Carvalho não foram concluídas. Ele faz uma outra pergunta, aproveitar e fazer a pergunta também, e a terraplanagem de onde supostamente seria uma quadra poliesportiva nessa mesma avenida? Foi iniciada e não obteve sua conclusão. Com essa não conclusão, houve certamente uma perda do trabalho feito e, consequente, desperdício de verba pública. Rodrigo Martins. Rodrigo, obrigado pela sua pergunta. É importante nós falarmos dessa calçada como nós falarmos do conjunto daquele espaço. Esse espaço que nós estamos falando, não só da calçada, como da academia de rua da terceira idade, que é um sucesso, que faz e fez com que nós priorizássemos essa região nesse sentido. É importante que toda essa região, Madeira, as pessoas entendam que dentro de uma certa cronologia, algumas ações são necessárias para serem interrompidas em função de outras ações que vão ser feitas, e eu vou demonstrar aqui para vocês. Por exemplo, vamos falar da região. Essa região, Rodrigo, que você mora, eu agradeço e tenho muito carinho por ela, entendo que do lado, vindo daquele trecho do mercado do produtor, está, e já foi feito, um grande e importante asfalto direcionando para culminar naquela região perto do posto Pedra Negra. Vamos falar assim, quem mora ali sabe. É um investimento importante.
Aquela região, nós levamos para lá, para a região da Vargem, a questão do Cefet. Fez com que a Avenida dos Imigrantes tivesse uma valorização muito grande e valorizando inclusive as pessoas e bairros que moram, que estão naquela direção. Às vezes o Rodrigo e outras pessoas podem estar dizendo: ah, mas ele está fugindo da pergunta porque nós estamos falando da calçada, mas eu estou falando do bairro inteiro. Por quê? Porque envolvendo questões do ponto de vista até de projetos de criação, de não quebra-molas, de ter aquelas passagens de níveis elevados, existe uma programação nesse sentido para que a gente possa diminuir o risco, e a gente sabe, eu sei, porque eu adoro fazer isso, das pessoas fazerem caminhadas. Eu considero que isso é um projeto para a gente concluir, não só a calçada, como toda a infraestrutura do bairro, porque naquela região é um bairro que é uma passagem, uma região de passagem, que vai estar cada vez mais movimentada em função de outros loteamentos próximo ali da Vila Barcelona, que é um bairro também que a gente vê com muito carinho, e estamos fazendo muito investimentos nisso. Gente, é aquilo que eu sempre falo, prioridade é educação e saúde, e respeito a fala aqui do Rodrigo e concordo em parte, mas é importante eu falar das obras que estão sendo feitas em todo o bairro, valorizando esse trajeto. A segunda pergunta que ele fez da terraplanagem, da quadra poliesportiva. Sim, eu esqueci, Rodrigo, me desculpa, fala sobre a terraplanagem de uma suposta quadra. Não vamos falar objetivamente, não há nada suposto. O projeto que nós temos, inclusive para o próximo mandato, é fazer com que onde se localiza aquela quadra, e assim foi o projeto no passado, e isso é muito dinâmico sim, nós aqui não estamos falando de falar, prometeu e depois não fez, não. É como na nossa casa, tem alguns momentos que é importante a gente mudar o projeto para a gente não comprometer as nossas prioridades como saúde e educação. O projeto para aquela região, Rodrigo, faz com que haja uma rotatória naquele espaço da quadra da Vila Ipiranga, fazendo com que essa rotatória ela diminua aqueles impactos de trânsito que é muito importante naquela região. Por que não foi feito ainda? Porque a questão de recursos para que ela fizesse e se completasse, nesse momento a gente recuou, fez e priorizamos mais uma válvula de escape para que, e aprovado por conta desse asfaltamento paralelo ali ao mercado produtor, e que culmina no posto Pedra Negra. É importante comentar que não há nada suposto, há um projeto futuro de uma rotatória que a gente optou por fazer dessa forma. Então vai ser uma rotatória perto ali, subindo para a Avenida Ipiranga. A rotatória, me perdoe, a rotatória é próximo daquela quadra, porque o projeto nosso era deslocar a quadra para um outro local para que não houvesse nenhum, e não vai haver nenhum prejuízo, porque a gente adora esporte e era mais por uma questão de organizar o trânsito ali, porque o movimento aumentou muito em função de grandes obras que levamos para lá. Mais uma pergunta, questão de pavimentação, infraestrutura urbana. Quero perguntar ao senhor Eduardo Carvalho sobre a situação do asfalto do Riviera do Lago. O leitor é o André Vilela. Obrigado, André. Provavelmente você mora lá ou tem investimentos lá, e eu quero dividir a pergunta do André com a população. Riviera do Lago, quem não sabe, é quando se encaminha lá para o Lagamar e direciona-se e anda mais ou menos 1 quilômetro e pouco até chegar nesse loteamento, inclusive aprovado pela prefeitura. Importante lembrar que esse trecho, ele realmente tem a sua necessidade no seu tempo. Por quê? Porque ali devem morar mais ou menos 3 ou 4 pessoas. Sei que existe dezenas de pessoas com investimento lá, mas eu priorizei por motivos óbvios, e vamos sempre falar sobre isso, as ações no centro da cidade e em bairros como a população está vendo. E vai ser feito, logicamente, dentro do seu tempo, e que nesse momento a prioridade é para outras ações iguais a essa que eu acabei de falar, e terminou há pouco lá do mercado produtor, e igual a essa do mercado produtor, pessoas, todos amigos aí que estão nos ouvindo, eu limitei ali próximo do mercado produtor, mas eu falo próximo ali ao Corpo de Bombeiro, inclusive uma grande avenida que liga a Imaculada, lá em cima ao Parque de Exposição, que tem o nome de Antônio Silva Neto,
Tem outras grandes ações que nós fizemos nessa questão de grandes interligações de bairro, que é na própria Vila Barcelona. Tem uma grande avenida de 2,5 km que liga ali a Avenida do Contorno, lá do Nova Varginha, da Imaculada. São pequenos exemplos de prioridade e a gente sabe que o pessoal, que eu tenho muito carinho pelo Riviera do Lago, vai saber entender que a gente tem algumas prioridades e essa região também vai chegar à sua hora. Candidato, aproveitando que o senhor está falando sobre infraestrutura, sobre asfalto, o senhor me permite uma pergunta do blog e do jornal Folha de Varginha, até porque quando se trata do Instituto da Reeleição, a reeleição é uma possibilidade do atual prefeito continuar ocupando o cargo de chefe do Executivo, desde que a sua administração seja aprovada. Então é inevitável, é lógico, que nós façamos alguns comentários ou perguntas mesmo, algumas perguntas sobre a atual administração. O senhor falando a respeito de asfalto, nós percebemos que houve durante o período problemas com buracos em asfalto. Isso aí nos primeiros anos da administração. E queria saber do senhor o que causou nos primeiros anos da administração. Nesse ano nós percebemos que houve exatamente não sei se uma força-tarefa, mas me parece que essa questão do asfaltamento ela se tornou mais frequente nos últimos meses, nos últimos anos da administração, que não ocorreu no começo. O que mudou no início da administração para esse momento agora? Importante, Madeira, você, e ótima essa pergunta, até porque as pessoas que ouvem que assistem ao seu blog, que entram, que acessam, são pessoas extremamente bem informadas e é importante a gente comentar um pouquinho da nossa história. Em 2009, estou falando aqui para os nossos empresários, principalmente que militam aqui em Varginha e fazem trabalho aqui em Varginha. E não só aqui em Varginha, no Brasil, no mundo. Em 2009, quando nós migramos de 2008 para 2009, houve a maior crise mundial econômica e todos devem saber disso. Muitas vezes fica parecendo uma desculpa, mas é importante a informação chegar de uma forma correta. Houve sim uma crise mundial. E por que as prefeituras elas são, não é só Varginha não, por que as prefeituras foram afetadas? Porque a prefeitura ela tem como uma das suas fontes de arrecadação um fundo de participação do município, chamado FPM. E eu não estou falando de Varginha só não. O fundo de participação de municípios, ele é composto pelo imposto de renda e pelo IPI, Imposto de Produtos Industrializados. O que o governo federal fez? De uma forma correta, diminuiu drasticamente o IPI para não diminuir o consumo e fez com que as arrecadações municipais realmente caíssem. Esse é o motivo correto e os empresários e pessoas que trabalham nesse ramo vão entender o que eu estou falando. O que aconteceu? Alguns municípios que só tinham como a sua arrecadação o Fundo de Participação de Municípios, o que eles fizeram? Cortaram os serviços. Quais são esses municípios? Os municípios irmãos a Varginha, que só tem essa arrecadação. E aí, por isso que aumentou. Chegou a ter momentos de nós termos quase 30% dos atendimentos na área da saúde aqui em Varginha. Eu não estou culpando ninguém não, porque acho que Varginha é a referência na área da saúde, mas em alguns momentos, principalmente em 2009 e 2010, nós, varginhenses, arcamos muito com a saúde do sul de Minas, e eu falo isso com muito orgulho. Ponto. Houve uma crise mundial? Sim. Foi, e vocês vão ver nos nossos programas eleitorais, que há uma explicação muito sincera, como eu estou fazendo aqui. Nós seguramos, Madeira, a barra, priorizando como nunca essas ações na área de saúde e na área de educação. Mas não é só isso. Quando eu comento nessa linha, faz com que a gente tenha ações e metas para poder minimizar e pensar no futuro. Quais foram elas? Fizemos uma consultoria em 2010 de trânsito, o maior estudo de trânsito já feito na história de Varginha, e que não se resume apenas, Madeira, e a todos que estão nos ouvindo, não se resume apenas
numa mudança de trânsito de uma rua ou de uma grande avenida, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Ela mostra essas interligações de rua que eu falei ao nosso amigo lá do Riviera do Lago, priorizando outras vias de acesso. Fizemos, através de um seguimento de um plano diretor sério, direcionar as grandes empresas, principalmente de café, Madeira, incentivado pela prefeitura através de doações de grandes áreas, para elas se instalarem fora da cidade de Varginha, para levar os grandes bitrens para lá, porque todos sabem que nas avenidas, principalmente nas rodovias, existem balanças que regulam o peso e a tonelagem desses grandes caminhões. Isso foi feito e eu convido as pessoas a irem atrás ali do condomínio Valita, num grande condomínio chamado Condomínio Ouro Verde, em homenagem ao café. Ali nós levamos uma grande empresa chamada Leste de Minas, já foi parceira uma outra grande empresa que é a Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha, que se localiza ali na Vila Paiva, no centro, quase que no centro da cidade. Uma outra grande empresa que na entrada da cidade de café, tem outras e mais outras. Estamos direcionando para cumprir aquele projeto. Isso é a médio e longo prazo, para tirar esses grandes veículos fora da cidade. Essa consultoria também faz com que, e aí não estou trabalhando numa questão eleitoral, pré-eleitoral não, mas as pessoas que trafegam entrando na cidade pela Francisco Navarro, Major Venâncio, direcionando ali para Benjamin Constant, em direção ali ao Colégio Marista, Catanduvas, Igreja de Fátima, já percebem instalações semafóricas de altíssima tecnologia e também de placas de sinalização para orientar o melhor caminho para as pessoas, principalmente as de fora, porque a gente tem e vamos sempre querer ter um fluxo de veículo muito grande de fora, mas alguns acabam embolando se eles entrarem por um caminho onde não há uma orientação adequada. Por isso que essas grandes placas vão estar orientando a UPA, vão estar orientando a prefeitura, vão estar orientando os hospitais e os prédios públicos de uma forma a normatizar um grande investimento. Eu faço isso e falo isso com muita tranquilidade. Essa é exatamente a pergunta da eleitora Priscila Silvério. Ela está fazendo a pergunta pelo Twitter. Como é o projeto do trânsito e quando as obras ficam prontas? Eu acrescento uma pergunta que eu acredito que é a mesma dúvida dos leitores do blog e da Folha de Varginha. Como fica o motorista quando ele chega, subiu a Major Venâncio, quando ele chega ali na nave do ET e quando ele quer retornar? Vou responder. Como é que chama a nossa ouvinte? Priscila Silvério, ela fez pelo Twitter. Priscila, obrigado também pela pergunta e vamos responder. É importante, gente, por isso que esse projeto de reforma do trânsito ou readequação e melhorias do trânsito, ela não pode ser resumida apenas àquele eixo. Tanto que a Priscila, de uma forma muito clara, muito óbvia, ela quer saber como retornar. As pessoas que moram ali no Canaã, as pessoas que moram na Vila Bueno, as pessoas que moram no Jardim Andere, já devem estar percebendo mudanças de trânsito, principalmente de mão e contramão, para começar a normatizar esse fluxo, que vai culminar de uma forma muito significante com uma grande obra que está sendo feita, interligando aquela região ali perto do Catanduvas, da Faceca, direcionando o fluxo lá para a região da Avenida do Contorno. Isso é muito importante, mas gente, aquela obra, aquela área, são 220 metros de, inclusive, tubulações subterrâneas que não aparecem, muitas vezes causam um transtornozinho, mas a gente vai investir, estamos investindo para que, ainda no final desse ano, sem questões pré-eleitorais ou pré-eleitorais, já falei, sejam o motivo principal. Não podemos perder o nosso foco, a responsabilidade fiscal, porque existe sim contrapartidas municipais. Uma outra fala nessa questão do trânsito, aí eu falo em respeito às pessoas que moram e que utilizam a Avenida do Contorno naquele trecho entre o trevo de Eloy Mendes ao trevo de Três Pontas. Todos sabem, eu tenho certeza, porque você gravou isso, você estava presente, houve uma assinatura formal
do governador, então governador e também candidato a governador, Antônio Anastasia, no intuito de fazer essa duplicação. Isso está registrado em todos os anais jornalísticos e eu tenho esses dados também. E o que aconteceu? Não aconteceu. Era um valor em torno de 5 milhões de reais para essa duplicação. Não estou falando isso em termos de desprestígio, não, porque já falei por mais de 2 vezes com o governador e ele chegou e falou exatamente assim comigo: prefeito, eu entendo que houve esse compromisso, essa assinatura, mas durante o nosso governo, pelos mesmos motivos que eu citei, nós tivemos problemas porque o governo de Minas optou por dar continuidade a um projeto chamado Proacesso, que todos conhecem. Então, moçada, eu estou dando justificativas que eu recebi do próprio governador, que eu tenho respeito e também tenho confiança que ele vai entender que aquela obra, que ela é estadual, tem que ser feita por eles. Mas, usando o exemplo que a gente teve, com a maior obra viária que aconteceu em Varginha em toda a sua história, que foi a Avenida do Contorno, de competência federal, que pega lá do Automóvel Clube até ali na Plínio Salgado, é uma grande demonstração de algo que nós esperamos que o governo do estado, pelo seu compromisso, pela sua seriedade, cumpra também. Estamos muito motivados a ter essa Avenida do Contorno desse trecho, que é estadual, porque naquela região ali o fluxo de veículos é muito grande, principalmente em função do Hospital Bom Pastor. E quanto a essa questão que a gente estava comentando, o motorista chegou ali, perto da nave do ET, ele quer retornar, como é que ele faz? Importante, Madeira e Priscila, sobre essa pergunta, eu não me furtei a ela não, é porque eu me empolguei e acabei indo para o outro lado. Ela não vai se resumir apenas naquela situação. Lógico que antes de fazermos qualquer mudança nesse sentido, vai ser feito durante no mínimo um mês um trabalho de conscientização e placas que elas vão ser orientadas e que o tempo aqui não me permite, mas pode ficar tranquilo que isso faz parte do projeto, porque ele é muito maior do que apenas aquela região. Perfeito. Thalita Neri, gostaria de perguntar ao Corujinha como fica a questão da Escola Municipal Domingos Ribeiro de Resende, que está interditada e todas as crianças estão no antigo prédio do Colégio Setembro. Inclusive, ouve-se entre as mães dos alunos que cada sala vai para uma escola, pois por falta de pagamento, o proprietário do colégio quer despejar os alunos, as crianças. Bom, aqui quem está falando é a Thalita e nós precisamos da informação correta. Eu, assim como eu fiz no início da conversa, onde houve uma afirmativa nesse sentido, eu quero desfazê-la e quero, através do contato que provavelmente vai estar aqui, nós podemos dar a informação correta. Não há essa questão de não pagamento. Mas é muito importante também nós falarmos dessa escola municipal Domingos Ribeiro de Resende. Nós temos um carinho muito grande por todos os profissionais que ali trabalham, principalmente os alunos e pais de alunos. É uma das melhores escolas municipais daqui de Varginha. Agora, gente, a história do Domingos Ribeiro de Resende, principalmente nessa situação, demonstra a nossa prioridade pela saúde e pela educação. Quem decidiu, e não havia nenhum risco, em que pese houve uma certa ansiedade, um certo tumulto no início, mas para não ter dúvida nenhuma, a primeira pessoa, que fui eu, lógico, decidi e falei assim: alugue o colégio Setembro. Quem está alugando é a prefeitura, mostrando que durante a administração existe uma série de situações que muitas vezes nós não esperamos, mas como é prioridade o colégio Domingos Ribeiro de Resende, eu alugar um lugar digno, talvez seja um dos motivos que o zoológico pode ter esperado um pouco, era recurso municipal. Vocês entenderam? Agora, o prédio Domingos Ribeiro de Resende, uma possível fragilidade na estrutura física dele vem do VTC, Varginha Tênis Clube. Todos devem saber como é a administração, como é a questão interna dentro do Varginha Tênis Clube, numa função de um escoamento de água que já é crônico e que isso danificou, e é provado isso, danificou alguns ginásios, né? Um ginásio dentro do próprio VTC e que repercute na escola. Então, gente, eu quero deixar claro que essa pergunta da Thalita foi ótima, primeiro para esclarecer o que é a verdade.
Segundo, para mostrar como é um grande exemplo de prioridade. Terceiro, para mostrar as competências que, da nossa parte, enquanto nós não tivermos segurança nenhuma, ou melhor, se a gente tiver alguma dúvida de qualquer segurança, nenhuma dessas crianças vão ter algum tipo de prejuízo. Por isso que nós alocamos todas num prédio só, por uma questão óbvia. Perfeito. Pergunta que já foi dito a respeito de pavimentação. Sim. Ivan Luiz perguntando sobre as principais avenidas, Princesa do Sul e Dr. José Bisco, vemos que estão muito deterioradas, necessitando imediatamente de um asfalto novo, pois a realização de tapa-buracos já não é mais cabível. Qual a proposta para essa situação? Ivan, concordo com você totalmente. Eu agradeço a tua participação aqui, até porque nesse trecho que você disse, é um dos trechos onde vem grandes caminhões, não necessariamente só do café, porque existe ali na Avenida dos Imigrantes alguns grandes armazéns de café, mas também vem grandes caminhões da Pedreira Santo Antônio, que é uma grande empresa de Varginha, e que a gente precisa, em alguns trechos, realmente não fazer só a operação tapa-buraco, porque isso é um desperdício. Nós temos que fazer um recapeamento total. E eu estava conversando, inclusive, com o nosso candidato a vice, Rogério Salomé, que uma das grandes propostas e uma das grandes expectativas nossas, principalmente por esse alinhamento com o governo federal, é ter um maior investimento nessa questão de infraestrutura, graças a ter o apoio da presidente Dilma, agora aliado ao Michel Temer, que é vice-presidente da República. Candidato, o mesmo leitor Ivan Luiz, ele pergunta sobre o Cine Rio Branco. Ele até lembra que no blog nós fizemos uma matéria. O cinema completou 56 anos agora, na semana passada, dia 11 de agosto. Ele diz que o que era um cartão postal de Varginha tornou-se uma grande preocupação dos varginhenses. O imóvel está se acabando dia após dia. Qual a proposta para esse problema? Bom, ótima pergunta, Ivan. É importante lembrarmos o carinho que eu tenho, não só pelo Cine Rio Branco, principalmente pela cultura. Vamos trabalhar responsabilidades. Na minha administração, eu priorizei um prédio público tão importante quanto o Cine Rio Branco, que é o Cine Capitólio. Todos sabem que ali houve investimentos de mais de 3,5 milhões de reais. Sabemos que naquele momento houve a prioridade de escolher um prédio que era do município, que eu represento. E hoje muito se fez e muito já está sendo feito pelo Cine Rio Branco. Talvez as pessoas tenham que fazer essas perguntas, não só para nós, inclusive para os proprietários, que são hoje, em função de uma grande sociedade, se compõem de mais de 30 membros, porque eram famílias que naturalmente têm seus herdeiros e assim vai. Essas famílias já negociaram com as lojas americanas há muito tempo. Então muitas vezes as pessoas acham que o poder público ele está inoperante num prédio tão importante. Não. Eu, juntamente de ter encaminhado um projeto para a Câmara Municipal, lógico, temos que valorizar também a Câmara nesse sentido, por entender que abrimos mão de 250 mil reais de impostos que não foram pagos pelos proprietários, por entender que aquele prédio, que essa negociação, vamos dizer assim, entre os proprietários e as lojas americanas não poderiam ser emperradas por algum débito. Fiz a minha parte. A parte dos proprietários, junto com a loja americana, é cumprir as exigências de manutenção do patrimônio histórico, que isso é lei, vai manter a fachada, seguindo um projeto cultural na parte de cima, com salas de cinema, mas isso é da iniciativa privada e que eu estimulo muito. É importante lembrar, gente, que o Cine Rio Branco está nessa fase de negociação. Eu gostaria que vocês testemunhassem isso dentro da própria prefeitura e com os próprios proprietários, que estão muito satisfeitos com a negociação que eles fizeram com uma empresa particular. Leitor Edson Finotti Gregório. Varginha cresceu e cresce a cada ano em número de habitantes oriundos de várias cidades adjacentes. E percebemos que muitos bairros que estão surgindo com o programa de habitação estão sendo ocupados por essas pessoas. O que está acontecendo com o critério e análise cadastral, pois os que são daqui, filhos de Varginha, ficam de fora? Quem pergunta é o
Edson Finotti Gregório. Ô Edson, obrigado pela pergunta. Eu acho que é um motivo de eu esclarecer outras pessoas nesse sentido. Gente, hoje nós temos um conselho chamado Conselho Municipal de Habitação extremamente atuante. Esse conselho não é composto só por membros da prefeitura, até porque um conselho é representado por toda a sociedade. E tem critérios sim, semelhante a essa dúvida que o Edson teve, como por exemplo a questão de morar em Varginha no mínimo 5 anos. Isso é um critério, já mostra a nossa preocupação nesse sentido. Existem outros critérios, como cotas para deficientes físicos, cotas para idosos, tempo também de inscrição é um critério interessante, número de filhos, que é seguido através de uma regra de um Conselho Nacional de Habitação. Gente, é importante, e a fala do Edson foi muito legal. Por quê? Porque nós temos que demonstrar aqui que nós priorizamos as pessoas mais simples e mais humildes como nunca. Na área habitacional, entreguei há 3 meses atrás, 431 casas populares. Agora, na semana passada, assinei mais 467 casas populares, junto à Caixa Econômica. E nós já temos esse compromisso de ter outros conjuntos habitacionais para a gente minimizar um dos nossos grandes projetos, que é na parte habitacional. Isso é um grande exemplo de quem governa com o apoio da presidente Dilma, do meu partido. E eu sei, Edson, que é muito importante, e a nossa ansiedade é igual à sua, porque queremos priorizar sim quem mora aqui em Varginha, e a gente agradece isso. Candidato, nós temos outras perguntas aqui, e aqui eu cito novamente a importância do Conselho de Eleitores, porque algumas perguntas repetidas, claro. Então sempre para que a gente possa cumprir o objetivo do blog do Jornal Folha de Varginha, que é justamente criar uma oportunidade de apresentar as propostas de todos os candidatos. À vontade. Nós temos uma pergunta da distribuidora Junqueira, o senhor já respondeu sobre o asfalto do Lagamar ao Riviera do Lago, mas só para registrar a pergunta que foi feita pela distribuidora Junqueira. O Ulisses Rocha pergunta: prefeito, e o futuro do Boa? O time fica em Varginha? Bom, gente, é importante a gente ter esse momento para falar do Boa. Quem conhece a história tem que entender que havia e há um grande projeto, inclusive seguindo a grande meta, que é ser uma subsede da Copa do Mundo. Ulisses, o Boa vai ficar em Varginha porque eu tenho certeza que a nossa cidade, a nossa população entende que quem trouxe o Boa para cá fui eu. Há 3, 4, 5, um ano atrás, eu ia falar meses, mas um ano atrás, cansei de escutar piadinhas de que o Boa, eu investia mais no Boa do que na saúde. Não há R$1 de recursos financeiros do Boa no time profissional, mas há sim no estádio municipal, que era um elefante branco. Hoje esse elefante branco, Madeira, ele tem cor, e quem pintou aquelas cores foram recuperando do sistema prisional, demonstrando a nossa prioridade para a parte social. Quem fez com que o estádio se adequasse às exigências do Estatuto do Torcedor, para eu poder trazer aqui o Cruzeiro, o América e outros times da Série B, enchendo os nossos hotéis no final de semana, fomos nós. Cada jogo que o Boa tem aqui em Varginha, trabalha no mínimo 100 pessoas no entorno do estádio. Todos têm que saber isso, e lá dentro também. É importante, gente, vocês entenderem que esse projeto do Boa foi uma conquista muito grande para a cidade de Varginha. Esse projeto, ele divulgou Varginha para o resto do mundo. Quando tem jogo do Boa aqui, as equipes de filmagem da Sport TV, eles transmitem através de pay-per-view. Quem faz as filmagens da equipe são funcionários, são estagiários do Propac, e muitas pessoas não sabem disso. Então, gente, o contrato que eu fiz com o Boa, quando eu os trouxe para cá, foi de 2 anos. Por que 2 anos? Para demonstrar a minha responsabilidade de fazer algo dentro do meu mandato. Então, vocês vão ter que entender isso. Para o próximo ano, o meu projeto é fazer com que o Boa suba para a Série A, faça com que a gente cumpra algumas metas
de parceria com a CEMEL, que já existe, principalmente na questão das escolinhas de futebol. Eu parabenizo todos os alunos e pais da equipe da CEMEL que foram campeões em Poços de Caldas há um mês atrás do Brasil Cup. Só nessa parceria do BOA com as equipes da CEMEL já criou a perspectiva de convênio com o Ministério dos Esportes através do Fundo Federal de Incentivo ao Esporte. Fundo não, é como se fosse uma lei federal de incentivo ao esporte. Do mesmo jeito que tem na cultura, e aqui em Varginha depois a gente vai falar mais sobre cultura. Então a lei federal de incentivo ao esporte já há uma participação nossa, junto com grandes empresas, para que, assim que o BOA possa sedimentar e ter confiança num projeto mais longo, ele se sedimente. Vocês tirem as suas conclusões. Eu não posso dizer pela diretoria do BOA, que tem um carinho especial por mim, e eu tenho um carinho especial por eles. Eles são profissionais. Escolheram Varginha por entender que aqui nós temos linhas aéreas, e muitos jogos que o BOA fez fora de Varginha saiu daqui do nosso avião, das linhas que eu trouxe para Varginha. É importante o BOA entender que aqui ele ganhou a torcida, tem o carinho da torcida. E eu estou muito motivado a convencer as pessoas que não há nenhum candidato que tenha tanto carinho pelo BOA quanto eu. As conclusões, se vão ficar ou não, vocês vão entender mais do que eu. Comigo fica. Essa é a terceira entrevista entre os 4 candidatos a prefeito de Varginha. Estamos entrevistando o atual prefeito, o candidato à reeleição. Lembrando que as entrevistas, depois da transmissão ao vivo, são gravadas, são postadas no YouTube e podem ser assistidas, ficam disponíveis depois no blog do Madeira. Mais uma pergunta, o candidato César diz com relação à modificação da cobrança do ITBI na sua gestão, em que a prefeitura avalia o valor do imóvel, incluindo construções, penalizando quem comprou um terreno e constrói com recursos próprios. O senhor pretende revisar isso? Como é que chama? César. Bom, obrigado pela pergunta, é um assunto muito específico, mas nós já tivemos reuniões, inclusive com o presidente do CRECE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóvel. Tivemos reuniões com o presidente do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. Tivemos reuniões com os fiscais da prefeitura que trabalham nessa avaliação, para que a gente comece de uma forma mais aprimorada uma normatização nesse sentido, mas que haja também o respeito mútuo das informações corretas. A prefeitura sempre tem uma visão fiscalizadora, é importante que tenha, e muitas vezes as pessoas entendem que essa visão ela é punitiva, e não é, porque precisa ter uma normatização. E eu agradeço muito, César, porque isso reforça o que nós já estamos fazendo com esses conselhos e com os nossos funcionários. Matheus Viana pergunta quais são as propostas do candidato para a segurança da cidade. Bom, ótima pergunta, Matheus. Eu estou vendo aqui como um dos conselheiros, né, o nosso coronel Milton, né, que eu vejo o Milton aqui, muito carinho por você, Milton. Eu agradeço quando você teve a oportunidade de ser o comandante aqui da nossa região, com um belo trabalho. E eu estou falando isso porque o próprio Milton comentou, e temos dados registrados, que Varginha é uma das cidades com menores índices de violência do estado de Minas Gerais. Quem nos deu esse dado foi inclusive o Milton, antes de se aposentar de uma forma extremamente merecida. Mas temos muito a fazer nesse sentido. Por que eu quero deixar claro isso? Porque existe não só a questão da segurança, envolve a segurança pública relacionada a um grande problema que nós temos hoje no mundo, que são as drogas. É um grande problema. Há uma questão que a gente entende que a pessoa que consome a droga acaba ele sendo vítima de uma sociedade, vítima de uma situação que acaba em alguns momentos até passando pelo ato do tráfico, mesmo que não seja essa a sua intenção. É uma coisa extremamente complexa. Falo isso porque é um dos maiores problemas de criminalidade, que em Varginha tem também, mas são um dos menores.
Quais são as ações nesse sentido? Primeiro, estimular cada vez mais esses investimentos na área preventiva, na saúde, no esporte, na educação, no trabalho. Isso é óbvio, é a nossa filosofia, é a nossa essência, por isso que a gente está aqui. Segundo, que a participação da Prefeitura em relação à segurança da nossa cidade, ela é demonstrada com um convênio muito harmonioso entre todos os órgãos de segurança pública. A Polícia Militar tem um convênio com a Prefeitura de Varginha. Eu falo isso com muita tranquilidade. Qual é esse convênio? Por exemplo, a gente tem alguns custos de aluguéis que a gente tem porque estamos amparados pela lei. A Prefeitura tem convênio com a Polícia Civil, seguindo o mesmo exemplo. Alguns prédios públicos aqui, as pessoas não sabem, são pagos pela Prefeitura. O Corpo de Bombeiro também, que faz parte no contexto de segurança, né, não só necessariamente de violência, mas nas questões preventivas, tem o apoio da Prefeitura de uma forma muito grande. A Polícia Federal teve recentemente, até no ano passado, um convênio com a Prefeitura onde nós pagávamos uma grande parte dos aluguéis. Será que a população sabe disso? Será que a população sabe que a gente tem dezenas de funcionários de carreira da Prefeitura cedido para esses órgãos? Por quê, gente? Porque a violência pública, a criminalidade é competência do Estado. Isso é de competência do Estado. E a Prefeitura é parceira sim, fazendo com que a gente possa, inclusive, dar o exemplo da Guarda Municipal, em outras ações que possam complementar esse tipo de ação. O trabalho do vídeo monitoramento que a gente está instalando de uma forma muito tranquila, no centro da cidade principalmente, e espero com a grande parceria da Polícia Militar, como também nessas questões de educação do trânsito também, porque acaba sendo uma violência. Quando você tem pessoas alcoolizadas fazendo vítimas no trânsito, isso também é uma forma de violência que, ao meu ver, como médico, como ortopedista, por ter trabalhado anos em pronto-socorro, eu sei que isso também faz parte e essas demonstrações é o que eu posso dizer aqui. Nós estamos caminhando para o final, nós temos 6 minutos e meio, eu acho que de repente essa já é a última pergunta. Temos várias perguntas aqui, algumas repetindo sobre projeto do trânsito, funcionalismo. Não tem nenhuma do SAMU, não? Do SAMU, bom, essa aqui de indústria. Eu queria... Bom, a gente vai ter uns minutinhos a mais aí, não pode passar? Tenho a impressão de que o senhor Corujinha não tem boa relação com o governo de Minas, já que no seu mandato a cidade não recebeu nenhum investimento de novas empresas. Carlos Henrique da Silva. Novas empresas. Ô Carlos, olha, eu agradeço a pergunta até para dar a oportunidade de um esclarecimento, mas isso não é verdade não. Na verdade, a nossa relação na questão empresarial fez com que Varginha, e aqui eu tenho alguns dados aqui que são reais, mas logicamente eu tenho o seu contato e a gente pode conversar mais diretamente. Nós trouxemos muitas empresas para Varginha, sim. E essas empresas, através de parceria, inclusive com o INDE do governo do estado. Hoje nós temos 3 condomínios industriais, um ali do lado do aeroporto, que é um do condomínio industrial tecnológico, que tem a participação do INDE, que é o órgão estadual, para liberar grandes financiamentos para aquela obra, que é na área de alta tecnologia. Temos ali perto da Polofilm uma grande empresa chamada Eletroplastic, que quem trouxe fui eu, em parceria com o governo de Minas, fazendo com que as outras empresas ali perto daquela região não edificada da Polo também tivessem esses benefícios, porque fui eu que fui lá no INDE. Então essa informação eu gostaria de refletir sobre isso. E o governo do estado, e é importante a gente lembrar, gente, que nós tivemos em parceria com ele, e aí eu vou pegar uma carona, não só na indústria, para eu falar um pouquinho do SAMU, porque meu tempo está acabando. O que acontece? Existem muitas pessoas que perguntam, Corujinha, tem um punhado de ambulância aí, parada e etc. O projeto SAMU, gente, é muito maior do que 16 ambulâncias que nós temos aqui. Eu trouxe essas ambulâncias para cá, como qualquer prefeito faria, porque ela fez com que eu garantisse que o projeto SAMU ficasse aqui em Varginha. Madeira, o projeto SAMU, ele implica na integração dos hospitais Bom Pastor, regional, duplicando o número de leitos de UTI
para salvar vidas. O projeto SAMU são 153 municípios onde a sede é aqui em Varginha. E é um projeto tripartite. O município paga, os municípios pagam, por isso que eu pus 153 para eu não ter que ficar pagando sozinho, como eu sempre fiz. Eu sei porque eu fui secretário de saúde. O Estado paga e o governo federal paga. Então, esse é o grande exemplo, porque eu quero salvar vidas. Quando eu inaugurei a UPA agora, que tem 50, 60 dias, nem isso, né? Mostra que a gente tem um apoio como nunca tivemos do governo federal e queremos ter do governo do Estado também. Mas o governo federal, através da UPA, da Unifal, do Cefet, dessas 500 casas populares que passam disso, mostram como é, conforme eu já disse, governar com o apoio da presidente Dilma Rousseff, que é do meu partido, e eu me comprometo a dobrar esse investimento, tanto da área federal como da área estadual, porque eles sabem que aqui a gente não faz politicagem, a gente faz trabalho com respeito. Bem, nós temos aqui uma pergunta sobre pronto-socorro do Hospital Bom Pastor. O leitor quer saber se vai ser fechado e o SOS. Qual o procedimento que devemos ter quando precisarmos desse atendimento? Quem chama? É do Ulisses Rocha. Não. Nós temos dois. Olha só, é importante essa pergunta, gente, porque o Hospital Bom Pastor, principalmente o pronto-socorro, jamais vai ser fechado. Essa informação é errada. O SOS, ele migrou para dentro do Hospital Bom Pastor em função de uma questão de economia de escala, para que a gente pudesse otimizar os funcionários que trabalham lá no SOS e não ficassem tão ociosos, porque lá na UPA, que é 10 vezes maior do que o pronto-socorro do Bom Pastor, estamos direcionando as pessoas que precisam de consultas, não necessariamente de acidentes e infartos ou essas lesões cardiovasculares, como derrame, por exemplo. Essas têm que ir para onde? Para o pronto-socorro do Hospital Bom Pastor. Tem que ir para lá. As outras podem e vão se normatizar a serem encaminhadas para a UPA, porque foi o maior investimento de saúde pública feito aqui em Varginha, e eu tenho orgulho de falar que foi feito com o nosso projeto. 58 minutos e 45 segundos, então uma última pergunta falando do SAMU. Já falei. A Mariana Schultz, ela faz essa pergunta por meio do seu perfil no Facebook. Como o senhor explica sobre as inúmeras obras inacabadas, ruas esburacadas, ambulâncias do SAMU abandonadas, zoo, um caos e alguns órgãos municipais abandonados? Bom, na verdade, você me deixou para eu fazer essa pergunta, faltando 1 minuto, e todas elas foram totalmente esclarecidas anteriormente. Então eu não vou responder em 1 minuto uma pergunta com 5 itens. Mas respeito e vou te responder através do Twitter, através do Facebook. Aqui é a Mariana, né? Mariana Schultz. Mariana, então eu acho que se você escutou a nossa entrevista inteira, você já respondeu o que você perguntou. Mas independente disso, o que eu queria falar e pedir para vocês nesse final aqui, é que vocês acompanhem o nosso projeto através do nosso site, através dos programas de TV. É feito pelo coração. A nossa campanha é a campanha do coração. Mais uma vez, igual o Maurinho falava, a campanha do coração contra a campanha do milhão. Por quê? Porque a gente prioriza as pessoas mais simples e mais humildes. Cada vez mais eu sinto essa energia que começa a brotar novamente, porque esse projeto, que começou lá atrás com o nosso querido Maurinho, ele representa tudo que eu e o Rogério Salomé, que é o meu vice-prefeito, candidato a vice, ele veio de camadas mais simples, mais humildes, lá da Vila Barcelona, e jamais vai fazer com que esse projeto seja interrompido por outros interesses particulares, ou que não seja as pessoas mais simples e mais humildes. A nossa cidade cresceu muito. Eu tenho muito orgulho de administrar a cidade de Varginha e sei tanto e muito que tem que ser feito. Mas eu quero pedir o apoio de vocês para que acompanhem o nosso projeto, porque eu tenho convicção que ele é o melhor para a nossa cidade. Candidato, obrigado pela presença. Obrigado. Lembrando que o próximo entrevistado é Renato Paiva, da coligação Nova Opção. Toda terça-feira, 7 da noite, uma entrevista ao vivo, que depois é disponibilizada no YouTube, aqui no canal do Blog do Madeira. Nós não poderíamos terminar sem lembrar e agradecer o patrocínio das empresas Grafadesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo TV,
que possibilitou toda a estrutura para que nós pudéssemos instalar aqui no escritório, cedido para nós pelo empresário Gilberto Ebert da Forfan, e também o patrocínio da Jetcom Engenharia, são os nossos patrocinadores. E agradecer também os conselheiros que estão de castigo toda terça-feira à noite, eles estão acompanhando e fazendo essa triagem das perguntas que são encaminhadas aos candidatos. Obrigado a todos e nosso próximo compromisso, dia 28, próxima terça-feira, candidato da coligação Nova Opção. Boa noite.